Enfim, gente, muito obrigado, né, por estar aqui para conversar com vocês novamente sobre direito do trabalho, justiça do trabalho e agora especificamente sobre este aspecto de uma tentativa de alteração da legislação do trabalho que fica muito mais próximo mesmo de uma tentativa de mudança completa de rumos das relações de trabalho e da sociedade como um todo, como bem disse o professor Ronaldo, ou seja, o modelo de sociedade que está sendo posto em discussão. Por outro lado, também, como disse a doutora Laura, uma discussão que foi vedada, né, do ponto de vista democrático, eu diria um modelo de sociedade que está sendo imposto e que, de fato, nem é um modelo de sociedade, é uma reificação ou reiteração, se assim melhor dizendo, de uma lógica colonialista que nunca conseguimos superar, ainda não conseguimos superar, estávamos tentando e vamos continuar tentando, mas a coisa é um pouco por esse lado, infelizmente. Pois bem, eu tenho várias questões de ordem, vamos dizer assim, sobre a legitimidade desta lei, 13.467. Mas, respeitando aqui o propósito do evento, porque aí eu fiz lá a verificação dos painéis, né, e como disse bem o professor Otávio, daí a gente vê bem como é que esse negócio de igualdade entre trabalhador e empregador não existe mesmo, né? Só porque o chefe estava ali, eles citaram o meu nome 2 vezes, né? Aquela coisa. Já garantiram o salário. O Ronaldo quase foi descontado do seu salário, no finalzinho, eu estava lá, né, anotando e tal. Mas, como bem disse o professor Otávio, oi? Você é um hipersuficiente, tá? E o professor Otávio disse que você me atrapalhou, Ronaldo, eu esqueci o que o Ronaldo disse. O que era mesmo? Do que eu estava falando? Eu não ia falar do geral, mas do específico. Nossa, esqueci completamente. Enfim. Nossa, perdi mesmo. Que dizer, hein? Vamos começar tudo de novo? Eu vou lá, volto. Obrigado. Vocês são muito gentis, né? Enfim. Bom, a questão aqui, não vou falar... porque isso, lembrei. Apoio é importantíssimo. Solidariedade é tudo. Olhando o evento como um todo, né, eu percebi essa necessidade, como disse o Otávio, é um curso, né, de Direito do Trabalho, de Processo de Trabalho. Eu percebi ali, pelos organizadores, a necessidade de que a gente trouxesse aqui algumas análises, críticas ou não, depende, né, mas, enfim, sobre dispositivos da lei, sobre alguns aspectos que possam ter a ver com a nossa atuação prática de juízes, advogadas e juízes, né, na realidade que vamos ter que enfrentar daqui a pouco. Então, eu vou deixar um pouco de lado essa análise mais crítica do ponto de vista conjuntural, né, e vou também pensar alguns aspectos, esses aspectos específicos que foram postos aqui no painel, para exame a partir da realidade do que está dito, ou como se tentou regular esses institutos a partir aí desta nova legislação. Deixando, no entanto, digamos assim, ressalvado o aspecto que tem que ser mesmo, né, pensado como pressuposto desse exercício, que é o fato de que esta lei não é o centro do universo jurídico, né? Ela é uma lei, pressupondo, então, a sua legitimidade, enfim, não vou falar sobre isso, ela é uma lei que se insere dentro de uma ordem, de um ordenamento, como se diz, e, mais ainda, ela é uma lei que se insere dentro da CLT, que está dentro do direito do trabalho, um direito do trabalho que está em conforme com a Constituição, e uma Constituição que se correlaciona internacionalmente com os direitos e os tratados internacionais. Então, não é o exercício de interpretação e aplicação desta lei não pode se dar a partir da sua letralidade especificamente,
não se dará mesmo, porque o direito é muito mais complexo do que isso, e terá que ser feito conforme nessas conformações todas, nessas correlações todas necessárias, né? E até por conta disso, os autores, ou alguns dos autores, alguns dos idealizadores, ou alguns até dos aproveitadores da situação determinada pelo advento desta lei, começam a preconizar a necessidade, né, vendo como é possível, em diversos aspectos, desdizer a lei, né, ou não atender objetivos de alguns, não vou dizer de todos, mas de alguns, digamos assim, colocar os trabalhadores de joelhos frente ao capital, com esta lei. Muitos vislumbram que esse objetivo está em risco, né? Depois que a lei foi aprovada, né? Bom, aprovamos a lei, já foi uma grande conquista, vamos dizer assim, para aqueles que assim defendem a aprovação da lei. Mas agora ele se vê em risco. E qual é o risco? O risco o direito do trabalho, a Constituição Federal, os juízes, as juízas, os professores, as professoras, advogados, membros do Ministério Público, né? Essas pessoas, todos esses profissionais do direito, que, segundo dizem, são mais de 5.000, né? Podem atrapalhar e colocar em risco este projeto. E aí existe nisso um grande risco, né? O risco de já começam a preconizar, alguns, a necessidade de acabar com a Constituição, fazer uma reforma na Constituição, como se isso fosse possível, né? E minimizar a importância, o papel, a relevância do direito do trabalho e da instituição Justiça do Trabalho, que por isso está em risco, né? Pelos seus méritos, não pelos seus defeitos, porque existem, claramente, se a gente fizer análise crítica sobre a Justiça do Trabalho, nós vamos encontrar vários problemas sobre diversos aspectos, mas ela está sendo atacada precisamente neste instante pelos seus méritos, o mérito de fazer, como aquilo que a Laura Benda bem disse, né, de fazer valer um pouco, né, de Estado social democrático e na perspectiva de preservação e melhoria das condições sociais da classe trabalhadora. Então, essa instituição, essas instituições, a Justiça do Trabalho, o Direito do Trabalho e a Constituição como um todo, né, correm o risco diante daquilo que põe em risco a reforma, né? É muito complicado esse momento de perceber isso, que há gente já dizendo que a democracia faz mal à reforma, né? Ou às reformas impopulares. E está em risco também, sabe-se lá, o nosso regime democrático ou as nossas instituições democráticas. Mas, como eu disse, eu não vou falar desses aspectos políticos, mas isso não são aspectos políticos, são os aspectos jurídicos mesmo, essencialmente jurídicos, da interpretação e aplicação desta lei, né? Não há como evitar isto. Dentro de um Estado social democrático, não há como evitar isto. E não imagine-se, não vá se imaginar, evidentemente, que alguém que se coloque neste papel de intérprete e aplicador da lei será uma pessoa isenta, né? Será uma pessoa sem sua visão de mundo, que será uma pessoa que tenha, diga, o dom da imparcialidade total e da completa isenção ideológica ou valorativa. Não existe isso, de fato, dentro deste processo natural e jurídico. Interferem, né? As vontades interferem dentro de uma lógica democrática, por isso que é bom que exista a democracia, para que isso se expresse, né, desta forma clara. As pessoas vão se colocar diante da norma e buscar sentidos que estejam em conformidade com a sua visão de mundo, claramente. Mas isto é jurídico, é político-jurídico, não é nada contra, né, ao direito propriamente dito. Enfim. E aí existem mecanismos, existem técnicas jurídicas, nós ficamos estudando, né, as técnicas jurídicas, hermenêuticas, interpretativas, essa coisa toda, tudo isso faz parte do discurso jurídico. O direito é também discurso, é linguagem. E existem, então, mecanismos técnicos, mecanismos linguísticos até, de alcançar esses sentidos pretendidos. Há um momento agora, um momento de disputa pelo sentido da norma, né? Como diz o Ronaldo, um momento ainda de luta, né,
E esse momento de luta vai revelar as posições, os posicionamentos, deve revelar as visões diferentes de mundo. Natural que seja assim, né? E que bom que seja assim. E espere-se que seja assim. E que as coisas se apresentem claramente, né? E que se possam ser apresentadas. Porque como eu disse, o nosso grande risco é de querer calarem as pessoas que têm uma visão de mundo contrária àqueles que estão no comando do político do país, dentro de uma lógica totalmente totalitária, né? Ou a caminho do totalitarismo. Pois bem, e a mim me parece que um mecanismo técnico neste sentido, ou nessa disputa pelo sentido, é, de certo modo, como disse o Ronaldo, né? Superando o aspecto da inconstitucionalidade, até, superando os aspectos da ilegitimidade, aplicar a lei pode ser digamos assim, um não aplicar, na perspectiva de uma intenção que não se revelou a partir da sua efetivação. Nossa, estou demorando demais para fazer esse 40 minutos. Nossa, isso é só oi, né? Por que eu quero dizer, concretamente, depois disso tudo? Que uma das estratégias que me parece interessante é aplicar a lei a partir dos objetivos que foram expressos por aqueles que defenderam o seu advento, a sua aprovação. É uma lei que, por todos eles, o professor Otávio disse que assistiu lá à votação no Senado, né? Mas também na Câmara, nos debates, eu participei de tantos, né? Todos os defensores da lei, naquela época e até hoje, estão dizendo que a lei veio para modernizar as relações de trabalho. Veio, nessa perspectiva, sem reduzir direitos dos trabalhadores, veio para ampliar empregos, veio para garantir a eficácia dos direitos constitucionalmente consagrados. Pois então, esta lei, aplicada, não pode ser contrária a esses objetivos. É claro que você vai ler a lei, ela está contrariamente a todos esses objetivos, mas, enfim, vamos ver. Só que, né, a forma apressada como se teve que fazer a aprovação desta lei, por conta de que rupturas democráticas podem demorar muito, mas podem demorar pouco, então tenta-se aproveitar o máximo possível deste período, que se passar a lei o mais rápido possível. Então, percebeu? É uma lei que não tem estudo, uma lei que não tem debate, uma lei que não tem rescaldo teórico algum. Ela começa em dezembro de 2016, com 7 artigos, e a tramitação começa em fevereiro de 2017, e em abril ela já tem mais de 100 artigos, ali todos postos, né, regulando tudo quanto é tipo de coisa. É claro que, por mais que sejam inteligentes, né, não são geniais, né, a este ponto, os autores da lei, de conseguirem fazer tudo isso nesse tempo todo, sem nenhum tipo de fissura. É impossível, né? Então, vejam os nossos temas todos. Teletrabalho, né? Sobre a perspectiva do teletrabalho, se você pega o dispositivo da lei, o que você vai verificar assim, é uma tentativa de evitar que a pessoa em teletrabalho tenha controle da jornada de trabalho, ou seja, em outras palavras, que ela receba horas extras. Aí você pega, bom, vamos lá ver o que diz a lei, e aqui neste momento também, nesse momento que eu estou dizendo, nesse momento histórico, é bastante interessante para todos nós mesmos, relermos um pouco também a CLT, a antiga, relermos a Constituição, porque não se esqueçam que nós fomos também atropelados por um período neoliberal, na década de 90, que foi um período de desdizer da Constituição de 88. Então, nós desaprendemos, ou não conseguimos aprender, de fato, o que constitui a Constituição normativa de 88. E agora que estamos sendo, digamos, assolados, atropelados por uma nova reforma, né, por essa reforma, que é uma nova, que na década de 90 também houve outra. Esta nova, também nesse sentido de retrocessos,
Nós estamos sendo obrigados a voltar os olhos para a Constituição, voltar os olhos também para a CLT. E aí, então, pode ser que a gente não tenha percebido algumas coisas que agora nós temos a oportunidade de perceber. Aí fica interessante, né? Não é só um resistir, é um resistir e avançar. Pois bem, o artigo 62, esta lei altera o artigo 62 e inclui o inciso 3º. E está lá, os empregados em regime de tolerância. E o que diz o artigo 62 da CLT? Não se aplica este capítulo a esses trabalhadores. Trabalho externo, aqueles lá, os gerentes, não sei mais o quê, e agora o inciso 1, 2, e agora o 3, teletrabalho. Mas este capítulo da CLT é o que garante o direito à limitação da jornada de trabalho? Lhes pergunto. Não. Nós interpretamos assim, se o 62 excluiu, esses trabalhadores não têm direito à limitação da jornada de trabalho. Não é isto. Quem garante o direito à limitação da jornada de trabalho não é o capítulo da CLT, é o artigo 7º da Constituição Federal. E o artigo 62, inciso 3, não teria o poder, e não pode ter mesmo, de falar assim, a Constituição Federal não se aplica aos trabalhadores tais e tais e tais. E se vocês lerem de novo o capítulo, verão lá que o capítulo tem muito mais regras de compensação, de não pagar, de desrespeito à limitação da jornada de trabalho do que o contrário. Então, quando eles são excluídos desse artigo, é quase que uma proteção. Então, no teletrabalho não pode haver compensação da jornada de trabalho. Mas limitação da jornada de trabalho, com certeza, porque está na Constituição Federal. E diz mais, o artigo 7º não diz mais esse dispositivo, essa lei, que a prestação de serviço do empregado em regime, a outro, eu não vou conseguir ler tudo, né? Eu já vi que, pelo tempo, está muito mal controlado o meu tempo. Mas outra iniciativa aqui da lei é dizer assim, o empregado, trabalhador em teletrabalho vai assumir os riscos da atividade econômica. Basicamente é isso. Só que os artigos 2º e 3º da CLT dizem exatamente o contrário, né? E dizem que quem assume o risco da atividade econômica é o empregador. E a relação de trabalho, e aí é um ponto necessário que deve percorrer toda a análise depois, a relação de trabalho não é relação de trabalho entre José e Maria, Antônio e João, individual, é relação entre trabalho e capital. É relação essencialmente coletiva. E o capital é despersonalizado. E, por isso, o capital não pode ser nunca igual ao empregado. Essa noção de igualdade não comporta no direito do trabalho, porque é capital, não é um ser. Há pessoas que detêm o capital, há pessoas jurídicas que detêm o capital, que digamos, essa figura abstrata, né, inventada para desenvolver o capitalismo, que é a pessoa jurídica. Mas a CLT diz que quem é o empregador é a empresa, é a unidade produtiva, a unidade onde se desenvolve o empreendimento do ponto de vista capitalista, ou seja, é relação capital e trabalho. Consequentemente, não dá para você transferir para o trabalhador responsabilidades que são próprias do capital. Então, há uma ilusão, em muitos aspectos desta lei, ao propor isto, né, que o teletrabalho pode ser assumido pelo teletrabalhador do ponto de vista daquilo que diz respeito ao próprio capital, ou seja, os meios de produção, né? E mais ainda, né, ainda que nós eliminemos a possibilidade de aplicação da limitação da jornada de trabalho, essa coisa toda, não se elimina do trabalhador, teletrabalho, os direitos de personalidade. Direito à vida, direito ao lazer, né, direito à privacidade, direito à intimidade. Os direitos de personalidade, ele os possui, o direito à integridade física e moral, etc. E se a condição de trabalho, porque aí a condição de trabalho não é só do ponto de vista físico, a condição do ponto de vista de metas, do ponto de vista da imposição do ritmo de trabalho, se tudo isso gera danos à saúde a este trabalhador, advém disso direitos. Ou alguém acha que é possível um legislador inventar um mecanismo para que os direitos de personalidade, os direitos fundamentais sejam mortos
no nascituro, né? Sejam mortos ali, antes de nascer? Impossível. O legislador não tem este poder. Este legislador acha que tem poderes absolutos. Se você lê atentamente, você, nossa, eles acham que podem isso. Mas não dá. Infelizmente ou felizmente, né, não é possível. O outro ponto do nosso painel, qual que é? Como é que eu vejo aqui o ponto do nosso painel? Teletrabalho, já falei. Eu vou falar de todos, né, espero. Teletrabalho. Qual é? Onde está? Trabalhador exclusivo autônomo. Né? Então, veja, aquilo que eu acabei de falar. Como que o legislador acha que é possível criar um trabalhador autônomo, criar, por lei, um trabalhador autônomo que é, ao mesmo tempo, exclusivo, onde é que está dito aqui? Aqui. E que trabalha de forma contínua. É um autônomo que é exclusivo e trabalha de forma contínua. Mas tudo bem, vamos lá, que exista um autônomo que seja exclusivo e trabalhe de forma contínua. Não consigo vislumbrar o que seja isso. Mas o que diz o legislador é outra coisa. Ele diz assim, este trabalhador autônomo o trabalhador autônomo não é empregado. Mas a gente já sabia disso há muito tempo. Que empregado é empregado, né? E trabalhador autônomo é trabalhador autônomo, né? Dá vontade de falar para o legislador, malandro é malandro, otário é otário, né? E você, legislador, né, disse aí, como é que está, morou mané chegar para cá, né? Mas eu conheço uma pá de otário, fingida malandro que anda gingando, crente que está abafando, mas só aprendeu a falar, né? Então, você só aprendeu a escrever isso aí, mas aí não dá, cara, né? Empregado é empregado, autônomo é autônomo, também a gente já sabe. Tá? Quem são os trabalhadores empregados? Né? Aqueles que estão lá regulados no artigo 2º e 3º, que não foram, artigos que não foram revogados. Depois, não dá nem para falar muito sobre esse trabalhador autônomo, vou passar para o próximo. Grupo econômico. O quê? O que é? Celular de alguém. Saiu falando. Também acho. Ó, tem um tópico aqui do tema que é assim, novos atores da relação de prestação de serviços e grupo econômico. Eu, espertamente, interpretei, claro, novos atores da prestação de serviços como terceirização. Não era meu tema, mas eu interpretei, então agora eu posso falar um pouquinho de terceirização. Por quê? Porque atores de prestação de serviço, só para falar o seguinte, esta lei é tão interessante, ou o advento dela e o conteúdo é interessante, porque é uma legislação que tenta fazer o quê? Ampliar a terceirização. A terceirização para qualquer tipo de serviço, etc. Né? Estamos todos aí agora falando de atividade meio, atividade fim, essa coisa toda. Né? Mas, primeiro, do ponto de vista lógico, porque a gente também tem que se respeitar enquanto seres humanos. Né? A lógica tem que prevalecer um pouco. Se uma lei diz que tudo pode ser terceirizado, que toda atividade é alvo de terceirização, esta mesma lei está dizendo que não existe o trabalho efetivo. A relação capital e trabalho deixa de ser a regra. A regra é a intermediação. Só que a proteção jurídica trabalhista é a partir de uma regra, a regra da relação capital e trabalho. Então, essas duas regras não coexistem. Lembram quando criaram cooperativas de trabalho, na década de 90? Cooperativa de trabalho era um empregado diferente. É uma regra dentro de uma... coabitando com uma outra regra. Ou as duas regras, elas não podem coexistir. Juridicamente não há como. E, consequentemente, essa possibilidade de terceirização de tudo, ela se perde dentro de um preceito lógico. Mas é mais que isso. Porque se você pega o dispositivo da lei, agora, né, da 6.019, alterada
pela 3.429, depois pela 3.467, o que está dito aqui é que o empregador poderá fazer a transferência da atividade, o que é muito diferente de intermediação de mão de obra e prestação de serviços. Então, por exemplo, uma escola, vamos imaginar, que possa, a partir dessa nova lei, terceirizar, entre aspas, né, o serviço fundamental da sua atividade, que é dar aulas, professor. Ela pode contratar uma empresa que seja Nós da Aula ME? Não dá, porque seria complicado, alguém ia expressar, né? Mas não dá, né? Ou nós fazemos qualquer negócio, o ME, não dá, né? Porque isto não demonstra uma empresa que detém uma atividade. Porque ela pode transferir a atividade. A atividade se exerce por uma empresa, que se caracteriza pela atividade. Consequentemente, uma escola pode até terceirizar, vamos imaginar assim, que alguém imagine que seja possível, terceirizar os professores, contratando uma outra escola, mas jamais contratando uma prestação de serviços qualquer, né? Alguém, por exemplo, isso anula completamente a possibilidade de terceirização de prestação de serviços, nos termos da lei, porque essa lei não fala em momento nenhum em prestação de serviços. Ela fala em atividade, transferência de atividade. Ela não fala em utilização de mão de obra alheia para a consecução das suas atividades. Enfim, isso aqui ainda vai dar pano para manga, imagino. Mas, voltando ao tema, grupo econômico, né? O grupo econômico está lá regulado no artigo 2º da nova lei, ou foi alterado, né, esse dispositivo. E aqui a intenção, claramente, é dificultar a configuração do grupo econômico, não é isso? Mas veja o que diz a lei. Sempre que agora, né, o parágrafo 2º do artigo 2º, sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, uma hipótese, ou quando, mesmo guardando cada uma autonomia, integrarem grupo econômico. Então, o grupo econômico é uma coisa diferente daquilo que está regulado anteriormente. E o que é o grupo econômico? Ele não diz o que é o grupo econômico. E diz o seguinte: o grupo econômico não se configura pela identidade meramente pela identidade de sócios. Então, pode haver grupo econômico por coordenação, pode haver grupo econômico que está dito aqui, por comunhão de interesses, está dito expressamente, por atuação conjunta em uma atividade. O grupo econômico, na verdade, se amplia do ponto de vista das suas possibilidades de configuração, e não o contrário, embora claramente é evidente que a intenção tenha sido outra, mas o que foi dito não foi isso. Depois, sucessão. É interessante porque sucessão, peguem lá, é que os clássicos a gente está querendo esquecer, né? A gente não. Estão querendo esquecer o direito do trabalho, então clássico, então muito mais. Mas os clássicos todos colocam claramente que sucessão é uma instituição para qual finalidade? Preservar a eficácia do direito do trabalho ou dos direitos trabalhistas frente às diversas possibilidades de organização produtiva, como é o grupo econômico. São mecanismos de defesa, na lógica do artigo 9º da CLT, que diz que toda tentativa de fraudar essa aplicação desta lei é nula, de pleno direito. Então, o capital se reinventa, o capital é inteligente, o capital está, né, movimentando, etc. Se o direito do trabalho não for maleável nessa perspectiva de continuar relacionando o capital ao trabalho, onde o capital estiver, o direito do trabalho deixa de existir, porque o capital vai criando mecanismos de fuga. É isso, natural que faça. E o sistema capitalista aqui não está proibindo que faça, né? O sistema jurídico só está dizendo o seguinte: faça o que você quiser, mas o direito do trabalhador, o direito trabalhista continuar tendo eficácia. É só isso. Então, grupo de empresa, coligações, aquelas, chama aquele negócio de
condomínio, holding, sei lá, consórcio, né? Todos esses mecanismos, esses são mecanismos que não podem ser utilizados para negar a eficácia dos direitos dos trabalhadores. É só isso, simples assim. Então, houve a sucessão. Se a sucessão, o sucessor, né, é o novo empregador, tudo bem, né? E perceba, o artigo 10, para reler a CLT, o artigo 10 e o artigo 448 não dizem exatamente a mesma coisa. Todo mundo fala, tudo é igual, não é tudo igual. Um diz respeito à preservação dos direitos adquiridos, e o outro diz respeito à preservação das obrigações. Então, o vínculo permanece válido, o sucessor passa a ser o empregador. Não há mais o vínculo, o sucessor responde pelas obrigações, pelos direitos trabalhistas daqueles que não trabalham mais lá. Essa é a regra, sempre foi, né? O artigo agora foi alterado para reforçar isto. Tudo bem, bacana. Só que, se esta regra de proteção gerar desproteção, é lógico que ela não se aplica. Então, o sucedido é chamado. Olha, houve fraude. Então, o sucedido está lá, maravilhoso, cheio da grana, tá? E o sucessor é um pé rapado. E aí? Alguém dirá que... E precisa provar isso, porque a lei diz assim, fraude comprovada, né? Isso é fraude presumida, fraude clara, evidente do ponto de vista econômico. Ninguém vai provar qual é a fraude a partir de uma realidade fática dessa. Porque o direito do trabalho se regula, se rege e se desenvolve a partir da primazia da realidade e no sentido da proteção dos trabalhadores. Responsabilidade dos sócios, me parece a mesma questão, né? De proteção jurídica. Agora, a gente ainda lida com a ideia, por isso também a discussão a propósito desta lei é relevante para a gente repensar direito do trabalho. A gente ainda lida com aquela ideia assim, de que o sócio é uma empresa que está limitada e tem lá uns 3 sócios, né? E a gente pensa, o sócio, a responsabilidade desse sócio dentro dessa empresa limitada. Mas o que a gente vê concretamente hoje é uma despersonalização cada vez mais intensificada e mais criativa. Aí você pega lá o contrato social, quem é o sócio? Uma holding. Quem é o sócio? Um fundo de participação. Um fundo de participação que o dinheiro está lá numa offshore, no Uruguai. Você vai executar o sócio, não tem... Ou seja, você começa a criar completamente mecanismos de fugas, né? Então, essas novas modalidades associativas do ponto de vista do capital, elas devem atrair, digamos assim, criatividade para a responsabilização e não o contrário. E o que a lei tenta aqui, em alguns dispositivos, é preservar o direito do sócio, mas é um sócio dessas empresas, talvez limitadas, digamos assim, né? que já são cada vez mais limitadas. No entanto, também é ilusório isto, né? Porque, como diz a CLT, o empregador é a empresa, né? E o empresário compõe, né, a empresa. Claro que há limitações para isso, mas quem tem um benefício jurídico para empreender, este empreendimento é carregado de uma responsabilidade social mínima. Então, não dá para alguém empreender, explorar o trabalho e depois deixar 10 pessoas, 15 pessoas que foram exploradas sem o recebimento dos seus direitos e dizer assim, eu só arrisquei num empreendimento que não deu certo, tudo bem, minhas cotas são limitadas e eu não tenho responsabilidade quanto a isso? Como assim? Você passa com o carro em cima de alguém e fala, não tem nada quanto a isso, porque o seguro do meu carro é só tanto? Não, ninguém se limita a essas questões, né, determinadas pelo autor do ilícito, né? Enfim, depois, e quase finalmente, vou dar conta, hein? Responsabilidade, desconsideração da personalidade jurídica do empregador, que me parece também mais uma daquelas tentativas ilusórias aqui de determinar que se proceda, como se assim, para um procedimento específico para desconsideração da personalidade jurídica.
Isso no processo, no direito do trabalho, é impróprio, porque o empregador é a empresa, não é a pessoa jurídica. A gente não precisa desconsiderar a personalidade jurídica, porque ela já está desconsiderada juridicamente, ali na configuração da relação capital e trabalho. De todo modo, você destrói essa necessidade, porque, perceba, isso aqui é para impedir a existência do processo de trabalho. Se você tiver que desconsiderar procedimento para desconsideração da personalidade jurídica, adiar a audiência para inversão do ônus da prova, né, e citar os litisconsórcios passivos para questionar cláusula coletiva, a audiência trabalhista não existe, né, deixa de existir. Advogados e advogadas habilidosos, né, diante de juízes que queiram aplicar isso aqui, o processo do trabalho, enfim, as audiências não se realizam nunca mais. E é evidente que processo, na sua essência, direito processual, na sua essência, é instrumento para a efetivação do direito material. Se o processo é instrumento para a efetivação do direito material, nenhum dos seus institutos pode ser posto como contrário a esse objetivo. Ou seja, o processo não pode trazer o obstáculo à sua finalidade. É inconcebível. Então, toda vez, e o Zé Carlos Barbosa Moreira, também recentemente falecido, já dizia muito propriamente isso, aquele que foi um dos maiores processualistas brasileiros, né? Dizia muito claramente isso, pensando para o processo civil, que, claro, vale nessa perspectiva para o processo do trabalho, porque nós estamos falando de essência do instituto que é o processo. Dizia ele, se você estiver aplicando, se um instituto processual, qualquer que seja, ônus da prova, petição inicial, qualquer que seja isso, desconsideração da personalidade jurídica, enfim, qualquer instituto que você estiver aplicando, estiver inviabilizando os objetivos do processo, confie, e você estiver disposto a abominá-lo, ou seja, ou rejeitá-lo de alguma forma, desconfie antes de você da sua capacidade de utilizá-lo. É bem possível que você não esteja utilizando de forma adequada das possibilidades dadas, porque o instituto do processo não pode ser contrário a ele mesmo, né? E aqui, se não quisermos dizer isto não se aplica ao processo, deveríamos dizer, né? Estávamos dizendo, mas a instrução normativa 39 do TST diz que se aplica, e agora esta lei diz que se aplica. Então, se quiser, tá bom, se aplica. Mas vai se aplicar raramente, porque o juiz, valendo-se do artigo 301, 302 ou 303 do CPC, que eu achava e continuo achando que não se aplica ao processo de trabalho, mas, enfim, agora o novo CPC está melhor do que o processo de trabalho, uma desgraça isso, né? Fiquei um ano inteiro lutando contra o novo CPC. Aí depois veio a CLT, pior, falei, não, vamos voltar lá para o CPC. E o novo CPC, glória, né? Maravilhoso. Maravilhoso. 301, diz que o juiz pode se utilizar da tutela cautelar, e na cautelar, para resto, arrolamento, registro, protesto, ou seja, para todas as finalidades possíveis. Então, se há uma desconfiança necessária de que uma empresa pode, ou uma empresa lá, ou um sócio tem um dinheiro que a empresa não tem, de forma cautelar, você vai lá e faz um bacen na conta do sujeito, pega os 2 milhões dele, ele chega assustado, aí você fala, você tinha 2 milhões, você assusta também, né? Não, porque outro dia foi exatamente isso, né? Eu estava lá, fiz um bacen, naquela época que não tinha limite, aquela época era boa, né? Era boa, né? Aí peguei, eu não, né? O sistema lá, 2 milhões de reais na conta de um sujeito, de um sócio, de uma empresa, né? E ele interrompeu na audiência com toda a força. Isso é um absurdo, não sei mais o quê. Eu falei, peraí, calma, vou pegar o seu processo, né? Aí peguei o processo, era processo físico. Na terceira vara de Jundiaí ainda tem muitos processos físicos ainda. Mas, enfim, sabe aqueles processos que você, para pegar, você tem que pôr uma máscara, né? Aí eu fiquei, poxa, o seu processo tem 15 anos. Já fez de tudo. Olha o que a gente fez. A gente fez isso. Fui mostrando para ele. E era R$7.000, uma coisa assim.
uma coisinha perreca. Nós estamos aqui há 15 anos, né, tentando cobrar R$7.000, e o senhor tem R$2 milhões. É espantoso, né? Porque eu pensei que eu ia ter que doar dinheiro para o senhor, né? E ele bravo, né? E eu falei, mas agora só tem o seguinte, por questão de princípio isonômico, eu vou atender a demanda do senhor de devolver os seus 1.993.000, claro, não vou ficar com isso, não me pertence, nem o trabalhador vai ter de volta. Mas, por princípio isonômico, vai demorar 15 anos também, porque o reclamante esperou 15 anos. É só brincadeira, viu, gente? Eu falei isso mesmo, mas eu não fiz isso, tá? Porque vai que depois vai para a corregedoria, que negócio é esse? Não fiz isso. Eu falei para ele, ele ficou assustadíssimo, né? Eu dei uma canseira nele de umas 2 semanas, assim. Já deu bom, mas não fiz isso. Bom, mas que seria bom, Né? E olha que interessante essa reforma. Mexe com tudo do ponto de vista processual, né? Tutela antecipada que é bom, nada, né? E aí continuamos lá camelando para aplicar uma tutela antecipada para pagamento de verbas rescisórias, e as empresas vão lá com mandado de segurança, aduzindo o quê? Direito líquido e certo. Qual o direito líquido e certo? De duplo grau de jurisdição para não pagar verbas de natureza alimentar. E aí poderíamos ter regulado isso, poderíamos ter regulado tantas coisas para melhorar o processo do trabalho, mas que nada, né? Enfim, cartões de ponto fraudados, esses cartões de ponto que estão aí até hoje, né, no processo do trabalho, que a gente insiste em dizer que são cartões de ponto não fidedignos. Como a gente é doce, né? Cartão de ponto não são fidedignos. São 5 tipos penais, pelo menos, né? Juntar cartões de ponto que não representam a efetiva realidade perante um processo judicial, configura pelo menos 5 tipos penais. E a gente diz assim que isso aí é cartão de ponto não fidedigno e condena a pagar as horas extras, enfim, quando condena Mas talvez a gente possa avançar nesses aspectos num processo que quer punir, né, a litigância de má-fé. Quem sabe a gente possa ver outras possibilidades de ampliação. Benefício da assistência judiciária gratuita, estou até extrapolando o tempo e o tema, né? Benefício da assistência judiciária gratuita, eu tinha um monte, na verdade, eu tenho a lei inteira aqui para reler e repensar. Então, não vou fazer isso porque para respeitar todos vocês e o evento. Concluí, então, meu objeto, né, aqui de análise, e espero ter contribuído de alguma forma, né, sobre esses pontos específicos. Teria inúmeros outros, né, para demonstrar o seguinte, que de fato, há um momento ainda em construção. É um momento que pode ser de total desconstrução, mas pode ser de uma construção bastante interessante. As nossas inteligências e os nossos compromissos, os nossos valores estão sendo desafiados. É hora de nós nos colocarmos também à prova, né? Dentro de uma perspectiva é o seguinte, que eu costumo falar, eu como bom jogador de futebol, né, não tem jogo ganho. Não adianta vir com soberba, não tem jogo ganho, mas também não tem jogo perdido. Nós não fomos derrotados, né, e só seremos derrotados se a gente deixar que as coisas aconteçam pura e simplesmente. Eu acho que não será assim, sobretudo na questão do direito do trabalho, da justiça do trabalho. Toda vez que tem esses avanços, que tem essas tentativas de retrocesso, na verdade, o efeito é o contrário, né? E quem sabe o efeito aqui seja o contrário, mas a gente tem que sopesar os riscos. Os riscos são grandes, mas o efeito parece o contrário. Pelo Brasil afora, que a gente está vendo por aí, o direito do trabalho está bombando, né? Tem muita gente querendo ganhar dinheiro também em cima desse negócio, né? Uma desgraça. Mas me parece que não é hora de desespero, não é hora de inocência, é hora de enfrentamento, mas também é hora de esperança. Muito obrigado.